Nós estamos tratando sobre o Sermão do Monte. E a passagem, a sessão que nós iremos tratar nesta manhã, abarca o capítulo 5, do verso 38 ao verso 42, que fala sobre amor, que não nos fala sobre vingança, nos fala sobre misericórdia. Eu queria tratar com vocês nesta leitura sistemática, que nós estamos ministrando desse sermão tão abençoado que é o Sermão do Monte. Mas antes, vamos orar. Curva a sua cabeça, coloque o teu coração, irmão, diante do Senhor, a sua mente. Maravilhoso Deus, que bom nós temos consciência, Senhor, de que de fato o Senhor habita no meio dos louvores. Aleluia. O Senhor habita em nós através do Santo Espírito. Isso é consolador, isso renova os nossos corações, isso é bondade do Senhor. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado, Pai. E agora, Deus, dá para que possamos compreender a Tua palavra. Ó Espírito Mestre por excelência, ensina-nos nesta manhã, Deus. Reveste-nos com a Tua palavra, Senhor, porque é a Tua palavra que traz paz ao coração mais angustiado aqui nesta manhã. A Tua palavra é a Tua palavra que traz ao coração direcionamento. Tão somente a Tua palavra, Senhor. Não são os nossos pensamentos positivos, nada disso, Senhor. Eles são falhos, eles se perdem, dissipam-se como o vento. Mas a Tua palavra é rocha que sustenta a vida, sustenta a família, sustenta uma casa, sustenta uma caminhada, sustenta todas as coisas. Por isso que eu te peço, ó Deus, usa-me como instrumento em Tuas mãos na ministração da Tua palavra, Senhor. E edifica-nos. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus que oramos e já te agradecemos. Aleluia, amém, Senhor. Glória a Deus. Querido irmão, observe o texto. Eu estarei lendo do versículo 38 ao versículo 42, mais uma leitura do Sermão do Monte, mais uma sessão em que o Senhor vai apresentar aqui um contraste, uma antítese ao comportamento do mundo. Olhemos atentamente. Nos diz a palavra: ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra, e ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Seja bendito o nome do Senhor para sempre. Amém. Irmão, continua com a sua Bíblia aberta. Nós iremos tratar um pouco sobre esses textos que são tão importantes, que norteiam o comportamento da igreja. Mais uma vez, o Senhor Jesus nos apresenta uma antítese, um contraste ao comportamento do mundo, ao comportamento daqueles que de fato são discípulos de Jesus. Nós tratamos domingo passado à noite sobre verdadeiros discípulos. Verdadeiros discípulos são aqueles que de fato vivem norteados pelo comportamento do verdadeiro mestre, que é Cristo Jesus. Nós somos guiados por Cristo Jesus. Aqui, mais uma vez, nós que estamos de maneira sistemática estudando o Sermão do Monte, mais uma vez, Jesus apresenta-nos aqui um contraste formidável, mas sobretudo desafiador ao comportamento de quem é discípulo. Para mim muito desafiador, irmão, e para você também. Vejam, nós precisamos entender que em nenhum outro ponto a nitidez da contracultura cristã é tão óbvia como nesse texto. Aqui é apresentado para a gente uma contracultura
de que somente aqueles que estão de fato revestidos por Deus e pelo Espírito Santo de Deus conseguem vivenciar essa realidade. Lembrem-se, quando Paulo apresenta lá em Gálatas capítulo 5 o fruto do Espírito, notem, como é que Paulo começa o fruto do Espírito? O fruto do Espírito é amor. A primeira palavra que Paulo usa é amor. Note, todas as outras coisas vêm a reboque, como reverberação, como reflexo desse amor que para nós não é um amor estranho, é um amor que já nos alcançou. Há uma lógica absurda na Bíblia, por isso que eu amo cada vez mais estudar a Bíblia. Eu só tenho esse amor, e esse amor que eu tenho é um amor que nós chamamos na teologia de amor de derivação. A origem desse amor é do próprio Deus, eu o tenho, e aí não vem sobre mim nenhum louvor, nenhum mérito, nenhum crédito. Eu só consigo amar na perspectiva da palavra de Deus, porque esse amor, apregoado pelo próprio Cristo, já nos alcançou. Há uma origem desse amor, e a origem desse amor é o próprio Deus. Ele nos amou primeiro, esse amor já nos tomou, este amor já nos alcançou, este amor é fato em nossos corações. Aleluia por isso, graças a Deus. Por derivação eu tenho esse amor. Então vejam, a linguagem do amor na Bíblia não é uma linguagem estranha, não é utópica. E aí, por que é fato isso? E por que eu preciso lhes dizer isso? Porque alguém pode olhar para esse texto e falar: que utopia, pastor, viver isso é uma utopia. Não, irmãos, é possível, tem que ser vivido. Jesus não nos apresenta um comportamento utópico, Ele não nos apresenta algo estranho, Ele nos apresenta algo que Ele fez por nós. Ele nos amou quando nós estávamos rebelados, Ele nos ama quando nós pecamos. Lembrem-se, quando Adão e Eva pecado ali, diz a palavra que escondidos, Deus perguntou lá no capítulo 2, onde estão? Cadê vocês? Esse amor que procura, esse amor que apesar do pecado que macula a santidade de Deus, Ele nos procura. Onde vocês estão? Esse amor é baseado neste amor, irmãos. E vejam, é impressionante, irmãos, que o texto vai tratar sobre isso. Sem delongas, eu quero olhar para o texto. Olha para o verso 38. Olha como Jesus começa o seu diálogo aqui. Olha como Jesus começa a sua ministração. Olha como Jesus começa o seu ensino aqui a partir do verso 38. Ele diz: ouvistes que foi dito. Lembrem-se, todas as vezes que no Sermão do Monte o Senhor Jesus começar dizendo ouvistes o que foi dito, Ele está partindo do pressuposto, da premissa que aqui Ele está ensinando a pessoas que conheciam a lei. Ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. É interessante, irmãos, que o extrato do ensinamento aqui de Jesus estavam aqui baseados nos ensinamentos orais dos rabinos. Quando Jesus começa, vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente, Jesus começa a sua ministração dizendo: olha, eu quero partir daquilo que vocês já conhecem, dos ensinos, da lei mosaica. E aí quando você pega esse texto e estuda a lei mosaica, e você lembra principalmente que a lei mosaica foi o código civil da jovem nação de Israel. Veja, Jesus começa a sua argumentação, a sua ministração partindo de algo que eles estavam familiarizados, eles tinham conhecimento da lei. Jesus começa o seu ensino a partir disso. Lembrem-se, a lei moral de Israel, que nós a encontramos na ministração de Êxodo, capítulo 20. Quem está participando aqui às quartas-feiras, nós estamos ministrando acerca dessa lei moral de Êxodo 20, os 10 mandamentos. Nós percebemos a destilação ali da lei moral, Êxodo 20. Continua lendo, Êxodo 21 a Êxodo 23, nós temos a continuação, ou seja, uma série de ordenanças apresentadas pela lei do Senhor, nas quais os padrões dos 10 mandamentos aqui, irmãos, são aplicados à vida da jovem nação de Israel. Deus começa a sua ministração partindo
partindo desse pressuposto, vocês sabem o que foi dito: olho por olho e dente por dente. Se você estuda as aplicações dos 10 mandamentos ao comportamento da nação de Israel, só a título de informação para a gente aqui, nós iremos perceber que várias ordenanças, há uma grande variedade de casos legais apresentados na aplicabilidade dos 10 mandamentos. Pode estudar depois em casa, capítulo 20, 10 mandamentos, do capítulo 21 ao capítulo 23 de Êxodo, a aplicabilidade da lei. Irmãos, a lei não foi colocada para ficar lá na vitrine, foi colocada para uma vida prática. É vivência, irmãos, não é utópico, não é estranho ao nosso comportamento social. São apresentados. E aí, irmãos, quando Jesus fala, lembrem-se do que foi dito, olho por olho e dente por dente, Jesus estava trazendo à baila a realidade ali do seu sermão, a ênfase sobre os prejuízos causados a pessoas, as suas propriedades. Lembra o que foi dito? Se houve prejuízo, tem que ser ressarcido. Era olho por olho e dente por dente, tem que ser ressarcido. Há um princípio de isonomia aqui, de justiça aplicada aqui. Lembrem-se, quando nós estudamos Êxodo 20, por exemplo, está escrito lá no verso 22 a 25, mais ou menos assim, vejam bem: e se os homens brigarem, se houver dano grave, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura. Está escrito lá, irmãos, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Sem dúvida, aqui nesse contexto, o que a lei queria ensinar? Lembre-se, a lei, a aplicabilidade da lei, ela foi oferecida ao comportamento da nação de Israel, servia como instruções legais para, por exemplo, os juízes de Israel. Os juízes de Israel tomavam decisões alicerçados nesta lei. Para quê? Para trazer um princípio de reciprocidade do crime e da pena, irmãos. Vejam que Deus perfeito, Ele normatiza, Ele traz ordem. E graças a Deus que as coisas de Deus são coisas que ministram ordem e decência e bênção. Seja bendito o nome do Senhor para sempre. Jesus traz ordem. Jesus traz o princípio da reciprocidade. É o que nós conhecemos por lei de talião, ou pena de talião. Reside aqui que consiste, melhor dizendo, nesse princípio, irmãos, de reciprocidade, de penalidade em grau semelhante, em retribuição exata. Agora, note bem, para a gente ir para o verso 39, aqui mesmo no Velho Testamento, a ideia desta lei, irmãos, não era que as pessoas pudessem se vingar pessoalmente, ou justiçamento aqui no Velho Testamento. A ideia não é essa, irmãos. Quando nós estudamos a lei e a aplicabilidade da lei no Velho Testamento, nós vamos perceber, por exemplo, o que está escrito em Levítico. Está escrito lá: não te vingues por ti mesmo, porém deixa que a justiça possa publicar isso, administrar, melhor dizendo, isso. É a justiça. Lembre-se de Levítico também: tira o que blasfemou para fora do arraial, e todos os que ouviram porão as mãos sobre a cabeça dele. Lembrem-se, irmãos, a justiça estava aqui não para ser administrada pessoalmente, não era justiçamento, há uma ordenança do Senhor Deus. Mas por que o pastor está dizendo tudo isso? Sabe por quê? Porque agora sim nós vamos entrar no contexto aqui. Por que Jesus começa citando? Lembrem-se do que foi dito. Há uma lei que trata sobre retribuição justa, em que aqueles que foram outorgados de autoridade precisam exercer essa justiça. Mas por que Jesus fez isso? Sabe por quê, irmãos? Porque aqui nesse contexto, os fariseus estavam apelando para a lei mosaica, para que pudessem ter os seus atos justificados, as suas vinganças justificadas. Vejam, eles usavam a lei aqui como defesa, mas diz assim: olho por olho, dente por dente. Então nós podemos fazer isso. Tem gente que usa a lei em benefício próprio. É verdade ou não é, irmãos? Tem gente que usa a Bíblia em benefício próprio.
Olha, diz lá na Bíblia. Às vezes um texto fora do contexto, uma porção tem nada a ver. A Bíblia não queria dizer aquilo, mas eu uso o texto. Está vendo? Está aqui na Bíblia. Tem muita coisa na Bíblia, irmãos. Mas a Bíblia não é uma colcha de retalhos. A Bíblia tem unidade. Nada na Bíblia está por acaso. Você crê nisso? Eu creio. A teologia reformada defende o princípio da unidade bíblica. Nada está solto, nada é por acaso. Aí Jesus vai e ele é cirúrgico. Glória a Deus pelo nosso mestre. Vocês lembram que diz olho por olho, dente por dente? Ouviste o que foi dito? Eu, porém, vos digo. Meu irmão, isso aí é fantástico. Diz isso a lei? Eu quero trazer uma mensagem para vocês. Eu, porém, vos digo. Olha como ele começa o verso 39. Olha comigo. Não resistais ao perverso. Sabe o que isso significa, irmãos? Discípulos de Jesus nunca buscam para si próprios a vingança pessoal. Jamais. Graças a Deus por isso. Seja bendito o nome do Senhor. Para o discípulo de Jesus, vale que é melhor, entendam isso, sofrer do que cometer injustiça. Vale muito mais isso, irmãos. Em outras palavras, sabe que Jesus está dizendo, não resistais ao perverso. Sabe que Jesus quer ensinar ao povo, a minha vida, a sua vida nesta manhã, ao mal, respondam com bem. Jesus aqui, irmãos, está condenando o espírito de desamor, de ódio, de vingança, de desejo de justiçamento e vingança. Quem somos nós? Somos falhos, somos pecadores, somos limitados. Quando Jesus diz, olha, não resistais ao perverso com medidas que emanam de uma disposição que é o oposto do amor, do perdão, da brandura, da tolerância. Isso não é uma característica de um discípulo meu. Um discípulo de Jesus tem em seus atos o amor e como fruto o perdão, a brandura, a paciência, a tolerância. Percebam, irmãos, o desafio que nós temos enquanto discípulos de Jesus. Não resistais ao perverso. Irmãos, isso é fantástico, porque nós vivemos dias em que o que as pessoas mais desejam é resistir ao perverso com as mesmas armas do perverso. É verdade ou não é, irmãos? Com as mesmas armas. É palavra de Deus para a gente. Não usem essas armas. Não resistam usando esses mecanismos. Se não vejamos, irmãos, e aí, permitam-me, eu tenho que ser muito pontual, e sinceramente não é do meu perfil ficar em cima do muro jamais, não combina comigo. As pessoas que usaram as redes sociais usando as mesmas armas do perverso. É verdade ou não é, irmãos? As mesmas armas. Não resista ao perverso usando as mesmas armas. E aí, irmãos, vejam bem, e ele vai normatizar isso. O ensinamento de Jesus, ele é normativo para a gente. Ele vai pontuar aqui, ele vai usar de maneira muito pontual qual deve ser o comportamento do discípulo. Lembrem-se, nós somos discípulos. Lembrem-se, nós fomos alcançados por esse amor, é por derivação. Esse amor já nos tomou. Esse amor faz parte da nossa essência. Aí sabe o que Jesus vai dizer a esses fariseus e os discípulos que ouviam esse sermão do monte? Olha para o texto. Mas, olha aí, mas, diferentemente do que o perverso faz. Olha a antítese. Olha o contraste aqui na hermenêutica textual, os alunos da hermenêutica aí, introdução à hermenêutica do curso de liderança. Mas, olha o contraste aqui. Mas, tem que observar esse mais. A qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Vejam, irmãos, o que é que Jesus quer ensinar ao povo, aos discípulos. Quando Jesus fala aqui, irmãos, vejam bem, alguém pode olhar para esse texto e dizer o seguinte: quem me der um murro agora, eu virar outra face. Irmãos, aqui um sentido figurado do texto. Jesus quer ensinar aqui a essência. Sempre que alguém te ferir, a palavra face aqui, a ideia de virar a outra face, eu estava lendo alguns comentaristas, eles diziam assim, é bofetada mesmo, a ideia, o sentido figurado é esse mesmo. Nós precisamos estar preparados para a segunda.
Ou seja, ele pode errar de novo com você. Ele pode falhar com você, vir a outra face, nessa perspectiva, ele pode falhar do mesmo jeito com você. Lembre-se do que Jesus ensinou. Quantas vezes perdoar? Quantas vezes? 70 vezes 7. Ele pode errar de novo. Eu conheço crentes assim, olha, só erra comigo uma vez, mas se errar comigo uma vez, eu já corto um dedo. Misericórdia. Que texto é esse, irmãos? Que evangelho é esse? É o quinto evangelho? Não é evangelho? Jesus diz assim, olha, se alguém te ferir, se alguém te machucar, e aqui ele usa a expressão figurada, bater na face direita, vira outra, seja misericordioso. Esse é o princípio, irmãos. Em outras palavras, sabe que Jesus quer ensinar aqui com esse verso 39, a partir dele, é que como meus seguidores, vocês não devem tomar o comportamento vil do outro como padrão da conduta de vocês. No modo de proceder de um cristão, ele precisa ser governado não pela maldade do outro. Quem feriu, feriu com maldade. Quem bateu, bateu com maldade. Mas não é a maldade do mundo que precisa determinar. Eu não sou escravo do outro, eu sou discípulo de Jesus. Eu não sou escravo dos meus caprichos, dos atos maldosos do outrem, mas retribuo o mal com bem, agrave a ofensa com misericórdia. Sabe por quê? Porque é assim que Jesus e o Senhor Deus têm feito comigo todos os dias. Ele tem sido misericordioso, porque eu peco todos os dias, mas a graça, a bondade certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Aleluia. O padrão é diferente. Vejam, pastor, então acabou o sermão? Acabou, basicamente. Já pode fechar a Bíblia, basicamente. Mas veja o que Jesus faz. Ele traz o padrão e ele caminha mais uma milha com o povo. Veja, para a gente caminhar para o final aqui, veja o que ele vai dizer no verso 40. Ele não diz isso por acaso. Algo semelhante é aplicado também àqueles que vão às barras da justiça. Ele abarca tudo aqui nesse princípio da misericórdia. Veja o que ele vai dizer no verso 40. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. O que Jesus quer dizer aqui com isso, pastor? É o mesmo princípio, mas de forma mais abrangente. Ele traz a um princípio muito usado na literatura bíblica, que nós chamamos de particular para o geral. A hermenêutica trata muito bem isso, particular para o geral. Ele trata das relações particulares, ou daquilo que é muito íntimo, alguém que te feriu, às vezes eu não sei quem lhe feriu, é o particular, é as relações interpessoais para o geral. Jesus abarca algo muito mais completo. Ele vai dizer, olha, e se alguém demandar contigo tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Ele fala sobre aqui as ameaças por meio de uma ação judicial. Tirar a túnica, irmãos, ou a camisa, a roupa mais íntima do corpo, como pagamento de uma pretensa dívida. Era muito comum aqui, irmãos, pagar dívidas dessa forma. Jesus não traz palavras soltas aqui, irmãos, ele traz ligado a um contexto. Era algo que as pessoas levavam para as barras da justiça, para que aquele que foi acusado pudesse pagar. Vejam bem, irmãos, note-se que Jesus está falando não a pessoa que está movendo a demanda, e sim ao seu oponente. Há um princípio de misericórdia aqui. Em vez de responder com ressentimento ao processo judicial, diz Jesus, permite que o queixoso fique também com a roupa externa. Não deixa apenas que ele tire a roupa. Seja misericordioso, irmãos. Isso é só gente cheia do Espírito Santo. Vocês estão entendendo aqui a palavra? Amém, irmãos? Tem que estar cheio do Espírito, irmãos. Olha o que Jesus vai dizer, não apenas a roupa, mas deixa também a capa, a túnica. Deixa também a túnica. Ou seja, sabe o que Jesus quer dizer para a gente aqui? Veja que coisa profunda, irmãos. Só quem está assim com Deus, meu irmão. Quem está na carne não consegue entender isso aqui, não. Olha, deixa ele agir, deixa ele levantar, deixa eles vão urdir contra vocês. Mas a justiça não é de vocês, não é sua. A última palavra vem dos lábios daquele que está sentado no trono, aleluia. Palavra de Deus para você, querido. Eu tenho aprendido muito com isso, irmãos, muito, muito.
Lá no meu começo do ministério, eu ficava chateado quando eu sabia, alguém se levanta contra mim. Sabe o que eu faço hoje, irmãos? Eu oro, eu abençoo, eu coloco na minha lista de oração. Quanto mais me persegue, mais eu oro. Sabe por quê? Porque a justiça não vem de mim. Há um Deus que está sentado no trono e tem um controle, e é Senhor de todas as coisas. Sabe o que Jesus vai dizer? Não deixa só a camisa não, deixa a túnica. Deixa que eles urdam planos contra vocês. Se levantam, eles são ardilosos. Veja o que Jesus vai dizer a esse povo, irmãos, dizendo: eu que tenho um controle. Enche o coração de vocês de amor para com tal pessoa. Esse amor deveria revelar-se em ações. E veja, o texto continua, e é fantástico isso. Ele usa outra metáfora aqui para fechar a sua argumentação a respeito deste amor que é prático, que é vivencial, meus irmãos. Ele fala sobre uma segunda milha. E veja o que ele vai dizer: e se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Vamos entender isso aqui. Olha o que Jesus vai dizer. Jesus usa também um costume da época judaico de acompanhar. O judeu deveria acompanhar um viajante. Quando um judeu não acompanhava um viajante e acontecia uma fatalidade, ele era responsável diante da comunidade local em cuja área acontecera o problema com esse viajante. A lei dizia isso. Era como se religiosamente eu cumpri a minha etapa de 1 milha, andei com ele dentro dos meus territórios, eu cumpri o meu quesito, estou livre. Jesus vai dizer: olha, não caminha apenas 1 milha com ele, mas vai com ele 2ª milha. A justiça da graça precisa sobrepujar a justiça dos homens, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, irmãos. Vamos entender isso de maneira prática. Ou seja, se alguém me persegue, se levanta contra mim, eu preciso orar e eu preciso amar mais essa pessoa. Vamos ver isso de maneira prática. Como é que Jesus fez isso, pastor? Eu vou citar um exemplo para vocês. Vocês encontram na Bíblia, no colégio apostólico, Cristo tratando Judas, o traidor, que ele já sabia de maneira diferente, algum texto? Não. Os amou. Eu não vejo nenhum texto que diz assim: Jesus chamou 11 apóstolos e deixou Judas. Jesus ensinou acerca do amor a 11 apóstolos e excluiu Judas em nenhum momento. E aí, irmãos, ele já sabia que Judas iria lhe trair, mas ele amou, ele cuidou, ele ensinou, ele apontou, ele direcionou. Irmãos, percebam, o que depender de mim, tenha paz. Ame, caminhe mais 1 milha. Percebam, irmãos, ao homem comum, ele não consegue enxergar essas coisas, e ele vai muito mais. Ele fecha a sua argumentação, o seu argumento, dizendo: olha, irmãos, lembrem-se, o princípio aqui é tratar aquele que lá te esbofeteou. O princípio, há uma lógica textual, que é uma progressividade no texto. Ele está tratando de alguém que vai te esbofetear, alguém que te persegue, alguém que não gosta de você. Ele vai dizer: vai muito mais com ele, caminha 2 milhas, cuida, guia, derrama misericórdia, dá, para a gente fechar, verso 42, dá a quem te pede, e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Veja como Jesus termina aqui. Jesus traz essa antítese, mais uma: dá-lhe, mas não dá de má vontade, não empresta murmurando, seja generoso, empresta não de forma egoísta, não empresta com o coração machucado, mas faz isso de maneira liberal, liberalmente. Isso não só revela, meus irmãos, bondade, mas revela alguém que ama a bondade. É muito mais do que revelar bondade, alguém que ama a bondade. Eu quero dizer para você que o nosso Deus ama a bondade, atributo, Ele ama a bondade. Ele ama ser bom conosco, Ele ama ser justo conosco, Ele ama ser fiel conosco. Ele faz isso com base no seu próprio amor. Eu lembro-me de Provérbios 19, versículo 17,
quem se compadece do pobre ao Senhor empresta, e este lhe paga o seu benefício. Está escrito em Provérbios 19:17, irmãos. Quem se compadece, quem é generoso, quem faz isso com amor, seja bendito o nome do Senhor Deus. Por isso que eu disse, olha, essa antítese que Cristo apresenta é algo extremamente desafiador para a gente. Estamos dispostos a viver conforme o que nos diz a palavra? Que Deus nos ajude, irmãos. Amém, irmãos? Eu, porém, vos digo, é a palavra de Deus para a gente nesta manhã, nesta quinta parte desse Sermão do Monte, que tanto tem nos ensinado. Que Deus nos ajude, que Deus nos oriente, que o Senhor nos encha do Espírito Santo de Deus. Por isso que a palavra diz: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos. Só alguém que está cheio do Espírito Santo consegue viver essas realidades, em que ele diz assim: olha, a lei diz isso, mas eu, porém, vos digo. Palavra do Senhor para as nossas vidas, e quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja nesta manhã, em nome de Jesus. Amém, meu irmão?